Tudo bem? A paz esteja com vocês e com todos que nos ouvem através desse canal. Estamos aqui mais uma vez iniciando palavra compartilhada. E hoje nós novamente aqui com vocês, ontem, hoje, então aqui partilhamos a palavra. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu gostaria de, nesta manhã, acrescentar nessa oração inicial, uma oração assim bem fundamental dentro da nossa fé católica. E eu gostaria de recitar ela, porque faz jus fazer esta oração nesse dia, até mesmo por conta daquilo que vamos partilhar na palavra. E eu convido você a rezar comigo com muita fé esta oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E a oração da nossa comunidade: levanta-se Deus com sua espada desembainhada para aplacar o furor de Satanás, que se levantou contra a minha pessoa, contra a minha família, contra o meu ministério e contra a família Palavra Viva. Abençoai o Santo Padre Papa, o nosso arcebispo Dom Murilo, o nosso bispo Dom João, os bispos e todo o clero. Santa Teresinha do Menino Jesus, intercedei por nós. O Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. E por nosso fundador, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, Imaculado Coração de Maria. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus e partilharmos um pouco desta palavra. Eu te convido com muito carinho e te acolho com muito carinho, você que aí deu esse espaço, deu essa abertura para que a nossa comunidade chegasse até a tua casa, até o teu coração, até o teu celular, não sei
como você está aí, se é pelo YouTube, Facebook, enfim, desde já o nosso agradecimento por você dar essa abertura, não só à comunidade Palavra Viva, mas também à Palavra de Deus, que é o fundamento desta obra. Então eu convido você agora a nós partilharmos desta palavra, aprendermos juntos desta palavra. Fique atento e vamos aí para a partilha da palavra. E a palavra de Deus hoje está em Lucas, no capítulo 11 e no versículo 14. Isto, pega a tua Bíblia. E se você não pode, por conta do local onde você está, te é impossibilitado, então ouça com bastante atenção a palavra de Deus. Jesus expele um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele o demônio por Belzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediram um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão um sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Belzebu. Ora, se é por Belzebu que expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, ele mesmo serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe, comigo espalha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra, ela é um todo. É óbvio que nós estamos extraindo aqui uma parte do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, da leitura de Lucas. Mas nós já estamos no versículo 14, então já houve todo um começo, e a saber que a palavra ela é uma. Então, do primeiro capítulo ao último capítulo de Lucas é uma história, é um contexto. Então aqui nós estamos numa parte, e dessa parte da palavra nós estamos vendo que sempre houve. Eu vou usar a palavra discussão, mas eu acho que não seria bem, ou seria bem a palavra discussão. Enfim, Jesus tinha um problema sério com os fariseus.
É do nosso conhecimento que os fariseus era que na época estava sempre à frente da igreja, né? Eram os que tomavam conta das sinagogas, porque naquela época a igreja ainda não era tida a palavra igreja, sinagoga. Eles eram os que comandavam, eles eram os que estavam à frente, a serviço das coisas de Deus. E eles sempre esbarravam nas palavras de Jesus. Sempre eles davam de frente, sempre eles questionavam, sempre eles tentavam encostar Jesus, ou, usando a nossa linguagem hoje, deixar Jesus de saia justa, sempre. Era típico dos fariseus. É igual aquelas pessoas que muitas vezes são formadores de opiniões e que acabam sempre pondo em questionamento, principalmente quando não se acredita naquilo que está sendo dito. Aí a pessoa começa a querer te pôr em questionamento, começa a querer te falar para que a ideia dela seja aplicada ou que o ponto de vista dela seja colocado. No caso aqui, os fariseus batiam de frente, primeiro, porque eles tinham medo de perder lugar. A briga deles era essa. Eles queriam estar na frente, eles queriam ser frente, sempre frente. Eles queriam estar no comando, eles queriam estar no domínio da situação. E eles começaram a ver em Jesus que eles não teriam esse domínio se Jesus começasse a reinar. Eles não conseguiam entender que a ideia de Jesus era aperfeiçoar o trabalho deles. Ou seja, traduzindo em miúdo e trazendo aqui para o miolo da coisa, se eles entendessem que Jesus não estava querendo um reino nessa terra, e ele já havia dito que o reino dele não era daqui, que o pai dele tinha mandado ele, se eles tivessem esperteza e inteligência, eles deveriam ter se unido a Jesus para somar, teria se dado um poder, um ênfase, um epa, vamos assim dizer, melhor dentro do trabalho. Mas a ideia e a vontade de comando, de domínio, você não conhece pessoas assim, né? Quando a gente começa a falar assim, pá, dá um estalo dentro de você e já te vem fulano, cicrano, né? E a ideia dos fariseus era que Jesus queria puxar o tapete, usando a nossa linguagem hoje. Esse cara tá chegando aí do nada. Aí havia todo aquele interrogatório. Ele não é o filho de José, o filho de Maria? Como é que ele é filho de Deus? Então, por conta de não acreditar e por conta de perca de domínio, ou seja, perca de domínio e não credibilidade, então passou-se a existir as discussões. E aí era frente a frente o negócio, era tete a tete, era Jesus falar e eles contestar, era Jesus fazer, era eles contestar. E como eles eram doutos, cheios da lei, na lei, então eles falavam e já jogava profetas, jogava os escritos, e Jesus tinha que ter todo aquele amor, porque na verdade, conhecendo Jesus, acho que tinha hora cá entre nós. Ele queria voar na garganta daqueles homens e falar assim, olha aqui seus caras, vocês estão aqui para fazer o meu reino acontecer, não o reino de vocês. E era essa a ideia que os fariseus não conseguiam entender.
O reino de Deus não era daqui, mas era preciso implantar aqui. Não era um reino de domínio, de poder, mas era um reino de amor, de partilha, de doação, de serviço, que era o que eles não tinham. Eles tinham regras, leis, até o ponto de serem 365 leis, e não cumpria nada, nada. Faziam os outros cumprir, mas eles mesmos. Você não conhece gente assim? Chega, impõe, determina, dá ordem, papapá, papapá, e você já lembrou, eu sei que você já lembrou de alguém que é assim, e o que acontece? Não faz. E aí eles começam a achar coisas para Jesus, e começam a chamar Jesus de Beelzebu, de demônio. E aí Jesus tenta dizer e afirmar que se ele fosse demônio, o reino de Deus, o reino estava dividido. Agora, cá entre mim, eu chamo a tua atenção. Pensa aqui comigo. Olha como que Jesus jogava na cara das pessoas, sem ser deselegante, sem ser mal educado, com classe. Jesus fazia as coisas com classe. Eu me apaixono por Jesus porque ele é o cara. Ele é federal. Jesus é o máximo. Jesus, ele é... Enfim, Jesus é Jesus e ponto final. Jesus, ponto final. Quando Jesus fala para eles, mas se eu sou demônio, e vocês estão dizendo que é em nome dele que eu faço, então tem alguma coisa errada aí. Tem algo errado aí. Se eu sou o demônio e estou expulsando, então está dividido o negócio. O que será que Jesus quis dizer para eles, hein? O que Jesus quis dizer para aqueles homens que apontaram que ele era demônio? Amém? Jesus ficou de boa. Jesus não se alterou. Jesus não se pôs a gritar com eles ou a levar eles na justiça porque estava condenando, porque estava falando que ele era demônio. Então você vai pagar, vou te levar lá na justiça. Ou vocês acham que na época não tinha tribunal, não tinha justiça? Você acha que não tinha? Não! Jesus só virou para eles e disse, se tem negócio aí de dizer que eu sou o demônio e estou expulsando o demônio, então está dividido, nós dois está dividido. Eu sou demônio, você também é. Traduzindo em miúdo era isso. Jesus também, quando lança essa interrogação para eles, Jesus está chamando que eles é demônio. Porque se está dividido, está dividido o quê? Eu estou te falando que você é o demônio. E agora eu falo, está dividido porque Jesus falou que eles também eram demônio. Então, demônio também eram eles. Então, o que Jesus não aceitou, ou o que Jesus colocou para eles, foi que a mesma condição com que eles apontavam Jesus também os apontou. Então, vocês também são demônio, porque se vocês falam que eu, filho de Deus, sou demônio, e vocês vivem a lei de Deus, vocês também estão na condição de demônio, porque vocês estão me acusando, e quem acusa faz o papel do demônio. E quando você não é o que te acusam, não precisa que você vá buscar a tua defesa, porque outros defendem você, outros vão a teu favor, não precisa você. E o que é interessante, se diante das acusações, se diante das colocações, você se cala, que é o dito popular, quem cala consente, não é bem assim no meu ponto de vista. Mas quando você silencia, quando não é uma verdade,
então você vence esse demônio, porque o papel do diabo é acusar. E se tem uma coisa que Deus não aprova, gente, é a divisão, é a briga, é a contenda. Não pode um reino subsistir quando existe divisões. Não pode uma família resistir quando há divisões. Não pode um comércio quando há divisão. Imagina como é que um casal pode viver uma vida dividida. Como é que um pai de família pode viver com a esposa dividido? Olha o índice de individualismo, porque cada um quer um império, cada um quer um poder, cada um quer um domínio, e é por isso que o nosso mundo está no que está, porque as pessoas aprenderam a dividir, as pessoas não aprenderam a somar, e nós precisamos somar. A matemática de Jesus é somatória. Se eles acreditavam no reino que eles pregavam, os fariseus, eles deviam entender que Jesus estava ali como o reino de Deus, então eles tinham que somar. E uma da virtude que eu acho bonito, vou aqui jogar meu confete, é na pessoa do Padre Sérgio Carres. Todas as vezes que a gente vai com proposta, com ideias, ele sempre acolhe com carinho e diz: eu quero somar. Vamos somar. E quando a pessoa põe dentro dela essa somatória, o que dá, gente? Dá resultado positivo. Porque o que soma, cresce, aumenta. Mas o que divide, imagina você entrar com uma perna num barco e no outro. Ai, nem imagina. Não imagina. Amém? Amém? Imagina quando o marido chega com a proposta para a esposa, com um determinado projeto, com alguma coisa que vai melhorar a sua casa. Ele é o empreendedor, ele é o homem, ele é o chefe, mas para isso também, meu amigo, você precisa buscar em Deus essa fortaleza, essa autoconfiança, para que não possa ter contrariedade. Mas a partir do momento que a mulher, falo como mulher, ela olha o seu empreendedor e vê que nele tem uma voz divina, vê nele uma segurança no braço dado, eu duvido que ela tenha outro tipo de pensamento. Mas quando dentro do lar, o comando, a lei do império, a lei dos fariseus, aqui não, Jesus. Aqui é nosso território, aqui é eu que mando, você não entra aqui não tem lugar para você. Essa tua ideia de amor, de partilha, de caridade, isso daqui não existe nesse reino. Foi essa a ideia, foi essa a proposta, e essa ideia e essa proposta é diabólica, é demoníaca, porque o diabo não quer união, o diabo não quer união nas comunidades, o diabo não quer união nas famílias, o diabo não quer união na política, o diabo não quer a união na sociedade. Por isso é que está esse inferno. Você entra dentro de uma família, tem 4 lá na família, cada um, eu não falo em questões de opiniões, porque cada opinião é cada cabeça, mas essa opinião deve ser posto em mesa e deve ser discutida, orada, analisada, somada e acontecida. Mas o que nós vemos é a ideia da divisão, é na empresa divisão, há na família divisão. Por quê? Porque esse espírito
espírito dos fariseus de comando. Na igreja é o padre só a ideia dele, é só ele que fala. Não, é verdade, precisa ter cabeça, mas precisa ter Jesus, precisa ter Espírito Santo, porque se Jesus não tivesse vindo nesta terra, esses fariseus não teriam permitido que a graça dele acontecesse e que nós hoje vivenciássemos isso. Um reino dividido não subsiste. E era isso que Jesus falou para aqueles fariseus. E se você está me chamando de demônio, demônio primeiro é vocês, que não aceita a ideia de união. E vocês me acusam daquilo que lhe é próprio. E quando Jesus falou isso com ele, Jesus falou com toda certeza e convicção. Porque aonde não há amor, aonde não há perdão, aonde há discórdia, ali tem demônio. E muitas vezes, muitas pessoas que estão na igreja estão na condição de demônio e não na condição de Cristo. Quando você é aquele que vai levar problema, que vai levar divisão, é aquele que não sabe pedir, é só aquele que impõe, é aquele que só a sua ideia prevalece, é só você que faz, é só você que sabe fazer, toma cuidado, fariseu, porque o machado já está posto à raiz e você vai ser cortado e lançado fora. O joio está no meio do trigo, mas o trigo vai ser recolhido, mas o joio vai ser arrancado e jogado fora. A ideia da divisão não pode estar no coração do ser humano. A ideia do autoritarismo, do comando, do poder, do domínio. O único que pode dominar a nossa vida se chama Jesus. E Jesus fala, se tem alguém que está cuidando da casa, e esse alguém tem a graça de Deus, esse me pertence. Não podemos dividir. Devemos eliminar esse espírito da nossa vida, da nossa casa. E nessa música, com essa música, vamos pedir a Deus que quebre as muralhas da divisão da nossa casa e da nossa família. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, de pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja
uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir pelo nome, a família restaurar pelo nome, todo câncer vai curar pelo nome, pelo nome de Jesus, todo vício arrancar pelo nome, depressão vai libertar pelo nome, toda a igreja vai louvar pelo nome, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. Canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito, recebe do Espírito uma nova unção. Recebe do Espírito uma nova unção. E é só por esse Espírito, meus irmãos, só pelo Espírito de Deus é que nós conseguimos arrancar de dentro de nós esse espírito dividido. Então nós vimos aqui que a ideia e a implicância dos fariseus na pessoa de Jesus era por esses dois motivos. Era pelo império que eles queriam e que eles não admitiam outro, e a não credibilidade de que Jesus era o Filho de Deus. E esse império que os fariseus queriam é que atrapalhou tudo. E essa ideia de império, de poder, de domínio, que atrapalha a esposa com o esposo, atrapalha os filhos, atrapalha a empresa. Pode ver qual dificuldade. Vamos ser dois sócios.
a hora que começa a acontecer o dinheiro, as coisas caem. Por quê? Porque aí entrou o império, entrou o poder, entrou o domínio e não o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter essa consciência de não sermos fariseus, mas de sermos Jesus. E para que isso ocorra, eu preciso do Espírito Santo. Por isso Álvaro e Daniel cantou muito bonito. Canta, igreja, uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção. E que esse Espírito Santo te dê essa graça. Para que toda a ideia de domínio, de poder, caia por terra. Mas que nasça em nós Jesus. Porque a partir de Jesus, tudo é transformado. Tudo é modificado. Então, lembre sempre, seja no seu trabalho, seja na tua igreja, seja na tua família, traga sempre dentro de você, eu vou somar e não dividir. Ah, mas e se a ideia do outro? Não some você. Porque o que não for de Deus, desaparece. E o que for de Deus, fique. E quando você for acusado de algo, e que aquilo que falaram de você não é uma verdade, não vá para a justiça. Deixa que o justo juiz julgue e defenda a tua causa. Amém? Se nós pensarmos assim, desculpa, se nós pensarmos assim, vai mudar muita coisa na nossa sociedade. Aí você vai dizer, eu não vou conseguir. Consegue. Comece dentro da tua casa. Ou melhor, comece dentro de você. E um pouco aqui, um pouco ali, nós chegaremos à união. A união, tem um dito popular, faz a força. Amém? Deus vos abençoe e vos guarde. Deus abençoe toda a nossa obra da comunidade Palavra Viva. Todos os projetos. Todo o projeto que está no coração do fundador desta obra. Toda a providência a esta obra. A bênção aos nossos irmãos que estão em missão em Ibema e de um modo particular a toda aquela comunidade e também aquele sacerdote que confiou na nossa comunidade para todo esse trabalho. A nós, família, as empresas, que esse espírito divisor saia, que esse espírito de farisaísmo saia e desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.